age no entendimento desse povo. O diabo é ladrão da palavra, que ele não consiga roubar uma palavra, mas que haja salvação aqui, temor. Eu peço, meu Deus, me oriente para orientar esse povo e nos desperte através da tua palavra. Estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o dia da volta do Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus disse que, quando ele esteve aqui em forma humana, ele disse: eu vou morrer, mas eu vou voltar ao terceiro dia. Ele cumpriu o que ele prometeu? Ele morreu? Morreu. Mas ele também ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Você acha que o Senhor Jesus, que morreu por nós e disse que ao terceiro dia voltaria, e aconteceu exatamente como ele falou, você acha que ele está nos iludindo quando ele fala que ele vai voltar para buscar a igreja dele? O Senhor Jesus não mente, não engana. Eu não sei se você crê na volta do Senhor Jesus. Muita gente diz que crê, mas se cresce mesmo, ela se prepararia, ela mudaria, ela se entregaria. Vamos voltar a esse versículo de Mateus 24:30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com quê? Com poder e grande glória. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou ler outros versículos. Eu temo quando eu falo do dia da volta do Senhor Jesus. Se eu não sei que dia vai ser, nem que horas vai ser, como é que eu vou me preparar? Eu vou me preparar estando pronto todos os dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. E se eu quero que na volta do Senhor Jesus eu venha ter esse dia como um dia de alegria, de vitória, com a minha salvação, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preparar, senão eu vou lamentar. As pessoas, elas se preparam para tantas coisas. Tem gente que guarda um dinheiro, sabia? Porque ela se prepara para um momento difícil da vida. E ela sempre deixa aquele dinheiro separado, e ela diz assim: se acontecer alguma coisa, eu tenho essa reserva. Então ela evita tocar, ela guarda, ela passa até por aperto, mas ela guarda, porque na cabeça dela, ela pode passar por momentos dificílimos, e ela vai ter ali uma reserva, sim ou não? Ela é prudente com a vida dela física. Há quem paga um plano de saúde. Por quê? Porque ela se prepara para que, se em algum momento ela ficar doente, ela tenha um plano de saúde para poder se cuidar. Nada de errado nisso. Nada. Tem gente que anda com um guarda-chuva no carro. Ela pensa o seguinte: se chover, do jeito que as coisas mudam, né?
Do nada vem a chuva, então se chover eu já estou preparado ou preparada para a chuva. Nada de errado. O problema é que as pessoas se preparam para muitas coisas, mas não se preparam para o principal, que é justamente esse dia que vai chegar, você crendo ou não. Esse dia é diferente das promessas que nós precisamos crer. As promessas de Deus, para nós tomarmos posse delas, nós temos que crer. Se não crer, não toma posse. Mas a volta de Jesus, crendo ou não crendo, ela vai acontecer. A diferença é que uns vão se alegrar nesse dia, outros vão lamentar, vão chorar, vão se entristecer, vão se culpar, vão lembrar das oportunidades que Deus deu, mas a pessoa não agarrou. Esse dia, eu não sei quando será, mas esse dia vai ser um dia diferente de tudo. De tudo. Vai ser um dia da verdade aparecer em relação à sua fé. Porque tem muita gente dizendo que é de Deus, mas nesse dia, quem é vai subir, quem não é vai ficar. Nesse dia, muita gente vai ver a máscara caindo, a vergonha chegando. Esse dia é para nós temermos mesmo. Aqui no versículo, nesse próprio capítulo 24, no versículo 44, diz assim: por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha para mim, por favor. A volta de Jesus tem que estar nos nossos pensamentos e não pode sair. Quando o diabo oferecer a tentação, lembra da sua salvação, lembra da volta de Jesus. E não negocie a sua salvação. O Senhor Jesus não voltou ainda. Ele não voltou. Ele espera que as pessoas se voltem para Ele, se tornem para Ele, antes dele voltar. Que você volte a resistir o pecado, que você volte a ter comunhão, que você volte a vigiar, que você volte a ser quem você era quando estava no primeiro amor, antes que Ele volte. Hoje eu busco Ele, mas eu sei que um dia Ele vem me buscar. Hoje nós buscamos Ele, mas um dia Ele vem nos buscar. Ele não é mentiroso. Eu espero isso todo santo dia. Claro, eu sei que eu posso partir antes. Essa semana, Bispo Jodeni morreu. Essa semana que passou, o pastor Marreiro, companheiro nosso aqui do templo, também morreu. Eu tomei até um susto na quinta-feira, porque quando eu cheguei aqui no templo,
eu não conhecia o pastor Marreiro e o pastor Arimateia. E eu chamava o pastor Arimateia de pastor Marreiro e o Marreiro de Arimateia. Eu troquei. E eu sempre falava com o pastor Arimateia como se ele fosse o pastor Marreiro. Ele nunca falou que não era. Eu estou atendendo quinta-feira ali, quando eu subo no corredor com minha esposa, que eu olho na central de atendimento, está lá o pastor Arimateia, e eu pensei que era o pastor Marreiro. Eu passei com minha esposa, quando eu olhei, eu falei: ele não morreu? Bispo Adilson ressuscitou, é outro agora que ressuscitou. Tomei um susto, voltei com minha esposa. Não, o senhor não morreu não, foi? Ninguém falou que o senhor ressuscitou? Aí foi que a ficha caiu, que eu estava enganado, era outro, né? Mas pastor Marreiro morreu, bispo Jodeni morreu. Você acha que bispo não morre, pastor não morre, obreiro não morre, evangelista não morre, jovem não morre, ateu não morre? Todo mundo morre. A gente sabe que vai chegar a hora, se o Senhor Jesus não voltar antes. As pessoas, elas ficam com muitas coisas na cabeça. Elas não ficam assim: será que Jesus volta hoje? E se Jesus voltar hoje? Se as pessoas pensassem mais na volta de Jesus, elas agiriam diferentes. Não vai dar tempo de se arrepender. Quando Deus Pai falar para o Filho: vai buscar a sua igreja, sua amada igreja, não é igreja universal não, tá? Não é igreja A, B ou C não, porque tem gente que defende a igreja, tem gente que vem todo dia na igreja e não entrou na igreja dos salvos. A igreja dos salvos não é universal, batista, assembleia, A, B ou C. A igreja dos salvos é o reino de Deus. É aqueles que nasceram da água do Espírito, que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram tudo a Deus, a vida toda. Não importa a denominação, isso é para o homem. Mas para Deus não quer dizer nada. Nada. Igreja não salva ninguém, nunca vai salvar ninguém. Da mesma maneira que Noé construiu a arca e só tinha salvação dentro da arca, só tem salvação em Jesus. Não tem salvação em igreja nenhuma. A igreja não salva ninguém. E tem muita gente dentro da igreja com a vida toda errada lá fora. E no dia da volta de Jesus, ela vai lamentar, sabe por quê? Porque ela vai ver as pessoas subindo. Você sabe que você está com fome, vê a comida e não tem dinheiro para comprar? Ou você vê a comida que você gosta, mas você está mal de saúde e você não pode comer, e você lamenta: ah, eu não posso, estou passando mal. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro para comprar. Você sabe porque você vê a igreja indo embora para morar com Ele eternamente, e você ter ficado. Pensa se vale não a pena você sacrificar a sua vontade para viver eternamente com Deus. Olha o versículo 27. Olha só. Você leu que muitos vão se lamentar. Você leu que vai vir na hora que poucos estão pensando, porque estão distraídos com outras coisas. Você vê no 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Olha para mim, por favor. Vai ser rápido. Eu estava pensando,
A Bíblia diz: um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu não sei quantos dias você já viveu nesse mundo, mas teve um dia que eu fiz um bem tão grande para minha alma, me arrependendo dos meus pecados, entregando minha vida a Jesus, que valeu mais não só do que 1000 dias, valeu mais do que minha vida toda, porque eu fiz bem para minha alma. Você já fez bem para a sua alma? Você já se arrependeu dos seus pecados? A palavra de Deus já te corrigiu? Você já abriu mão do que Deus quer que você abra mão? O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Todo dia nós recebemos um presente de Deus. Passado não dá para contar mais, mudar mais. Passou. Passado. Mas hoje é um presente de Deus. Todo dia você tem um presente de Deus. Uma oportunidade de recomeçar, de fazer o que é certo. Um dia, uma decisão, uma entrega verdadeira vale mais do que 1000 dias, mais do que sua vida inteira, porque você decidiu se entregar. Eu fiquei pensando, né? Noé entrou na arca, ninguém percebeu. As pessoas estavam tão distraídas. Mas me dá tanto temor. Depois você lê em casa Gênesis 7, e tem um versículo, depois que entrou Noé, a família de Noé, os animais, aí tem um versículo, acho que é o 16, coloca o 16 para mim, é esse aí, 7,16, lê comigo aí no telão. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Lê alto agora. E o Senhor o fechou dentro. Olha aqui, ó. Hoje, Jesus bate na porta do teu coração. O que é que ele disse para aquela igreja em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e cearei com ele, e ele comigo. Hoje Jesus está batendo na porta dos corações, mas no futuro muita gente vai bater na porta da salvação e ela já fechou. Ele fechou a porta da arca, foi ele. Noé foi o pregador da justiça, Noé construiu a arca, Noé pregou, Noé avisou, mas não foi Noé que fechou a porta. Eu prego para você, eu ensino, meus companheiros também. Nós vivemos para isso. Nós vivemos para isso. Para ensinar a palavra de Deus. Mas eu não sei quando a porta vai fechar. Eu não sei quando vai ser o seu último dia de vida, sua última reunião, sua última refeição. Eu não sei quando vai ser o seu último dia aqui nesse mundo. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu prego, mas eu não sei quando a porta vai fechar, quando a oportunidade para você vai acabar. Eu não sei. Noé vinha pregando, avisando. A porta fechou. Eu imagino que eles ficaram ali batendo. Abre aí, pelo amor de Deus, agora eu quero. E a água o quê? Subindo. Eu imagino que eles foram para um lugar alto. Sim ou não? Porque quando a água vai subindo, você procura logo um lugar alto. Eles devem ter subido as montanhas, as rochas. Eles devem ter ido para um lugar alto. Só que a água não parou de subir. Toda a humanidade, toda, só foi salva a família de Noé e mais ninguém. Todos pereceram. Bispo, mas Deus não é amor? É, mas Ele deu chances e chances e chances. Ele avisou. Aí Ele falou, já chega, fechou a porta. Não quis. Não vou forçar.
Não quer? Agora assuma as consequências. Você está entendendo, sim ou não? A nossa responsabilidade com a nossa alma é muito grande. Olha aqui, em Mateus 25, 1. Olha que interessante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram quê? Prudentes. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, leia com os olhos agora. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Leia aí agora. Agora você pode ler. Lê alto. E tardando o esposo, o que é que elas fizeram? Toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? Esposo. E as que estavam preparadas, quê? Preparadas, não sei se você está preparado, entraram com ele para as bodas. Lê alto agora. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você entendeu? Elas tinham azeite, mas demorou um pouco. E elas viram a lâmpada delas se apagando. Tem gente que estava tão bem espiritualmente, começou a se apagar. Começou a apagar o Espírito Santo. E quando a pessoa se apaga, espiritualmente falando, ela começa a falar o que não deve, ela começa a ir onde não deve, ela começa a se misturar com quem não deve, ela começa a voltar a fazer coisas que ela tinha parado, ela se apagou. E ela vai colher as consequências. Porque ela deveria colocar lenha nessa fogueira, ela deveria sacrificar a vontade dela, o eu dela, para manter a chama acesa. Você que tem o Espírito Santo, vigie, tá? Vigie, porque você pode apagar o Espírito. Você que tem o Espírito Santo, vigie, para você não entristecer o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você faz qualquer coisa de errada, seja um pensamento, você não fica triste? É o Espírito Santo triste dentro de você, falando: você não deveria ter feito isso, você não deveria ter reagido assim, você não deveria ter se comportado assim. O problema é que vai apagando, e daqui a pouco a pessoa perde e se apaga. E o noivo vem, e ela fica, e a porta fecha. E não adianta depender de ninguém espiritualmente falando. Está escrito, tem casais que os dois não vão.
Vai o marido e fica a esposa, ou vai a esposa e fica o marido. Está escrito que estarão na cama, um indo e outro ficando. Eu sei que tem casais que os dois vão. Tem família que vai a família toda ser arrebatada. Os pais, os filhos, porque são de Deus, estão acesos. Mas tem casos que o filho vai, o pai fica, a mãe fica. E às vezes frequentando toda a família, a mesma igreja. Mas um apagado e o outro aceso. Esse dia vai chegar. Eu acho que vai ser o dia da igreja mais encher. Mais vai encher. Das pessoas querendo, eu quero me entregar, eu vou para a igreja. Só que já foi, acabou. Teve chance. Senhor, Senhor, Senhor. Não dá. Quantas oportunidades, quantos dias, quantas reuniões, quantas mensagens. O que pode fazer? Mas para quem está preparado, quem está se mantendo aceso, quem está sacrificando a sua vontade, tem uma certeza tão grande da salvação. Ela não se preocupa mais com a alma dela, ela se preocupa com a alma dos outros. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei na igreja, eu só queria receber. Só que eu tive meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Eu não vinha mais para pedir, eu já queria ajudar os outros. Eu não venho mais para a igreja pensando em mim. Aí eu venho pensando em ensinar para os outros, ajudar os outros, abençoar os outros. Queria tanto que você chegasse nesse nível de ter a certeza da sua salvação. Quer dizer, você está trabalhando, você está lutando, mas você não está preso às coisas desse mundo. Você não põe seu coração em nada, em ninguém. Você não deixa ele sujar, nem os seus olhos. Você se cuida, você vive na vigilância, porque você não sabe. Você não sabe quando é que vai ser. Então eu tenho que estar preparado todo dia, porque vai que eu me preparo um tempo e no dia que eu não me preparo ele volta. Imagine, eu vigio bastante tempo e no dia que ele volta eu não estou vigiando. Você entendeu como é que Deus nos quer? Em alerta. Hoje quem está batendo é quem? Senhor Jesus, deixa eu entrar na sua vida. Me coloca em primeiro lugar. Sai do trono da sua vida, deixa eu reinar. Deixa eu ser o seu Senhor. Mas as pessoas resistem. Aí hoje ele bate e quer salvar. As pessoas resistem. No futuro elas vão bater. E ele vai dizer, não dá mais. Não dá. Fechou. Estava aberta. Você poderia ter entrado. Você me trocou por uma mulher, por um homem. Você me trocou por um pecado, por um prazer, pela sua vontade. Você me trocou. Foi uma escolha que você fez. Eu aceitei. Não posso forçar. Olha, o Senhor Jesus poderia ter aberto mão de todos nós. Depois que o ser humano pecou, ele poderia dizer assim, ó, deixa para o inferno mesmo. Ele fez isso? Não, ele desceu da glória dele. Ele abriu mão de tudo. Você sabe por que eu prego o evangelho? Porque ele abriu mão de tudo para me salvar. Então tem que abrir mão de tudo para ganhar almas para o reino dele. Isso é o mínimo que eu posso fazer por ele.
E eu tenho uma dívida tão grande com Ele, que Ele poderia deixar eu ir para o inferno, mas não deixou. Ele fez isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Essa preciosidade aqui chegar até mim. E eu vim para a igreja e falei: Senhor, eu quero ser salvo. Fala o que eu tenho que fazer, fala comigo. E Ele falou comigo, eu me entreguei para Ele. Vou falar uma coisa para você: pode ter gente feliz no mundo, mas mais que eu não tem não. Pode ter igual, porque tem a alegria da salvação como eu tenho. Todo dia eu acordo com a alegria da salvação. E tem dias que o couro come, meu amigo. Tem dias que Deus permite a gente passar por cada coisa, sim ou não? Mas graças a Deus. Graças a Deus. É para a gente aprender, para a gente amadurecer, a gente se fortalecer. Ele deixa a gente se decepcionar com pessoas, porque às vezes a gente está colocando pessoas no lugar dele, às vezes a gente está levando muita fé no ser humano, e Ele deixa nós termos uma decepção, para entender que só Ele é o nosso amigo de verdade. Quem tem Ele tem tudo, quem não tem Ele não tem nada. Só tinha salvação dentro da arca. Só tem salvação em Jesus. A arca está passando, e se eu fosse você eu entraria. Eu não conheço você, eu não sei o que você anda fazendo lá fora. Eu não sei. Eu não sei dos seus segredos. Eu não sei se você esconde alguma coisa. Eu não sei se você é aqui dentro a mesma pessoa que você é lá fora. Eu sei de uma coisa: está perto de Jesus voltar. E eu peço a Deus que hoje você tome atitude e faça bem a sua alma, para que você possa subir com a gente. Amém? Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você quiser, você pega e fica em pé no seu lugar. Olhe bem para mim agora. Pessoas que estão na primeira fileira já vão receber. Olha aqui para mim agora. Se o Senhor Jesus tivesse voltado ontem, tinha gente aqui e que também está nos assistindo que não teria subido. E a notícia boa que eu tenho para te dar: Ele não voltou ontem, mas pode voltar hoje. Hoje. Tomara que você esteja preparado. E se não está, que você se prepare a partir de hoje, se entregue a partir de hoje, seja dele, para você não perder a sua salvação. Se você diz assim: bispo, eu preciso, eu sei que Jesus quer me salvar, eu sei, eu entendo isso, Ele quer me salvar, eu sei que Ele está batendo na porta do meu coração. O senhor não imagina a guerra dentro de mim. O senhor não imagina como eu me sinto quando eu erro, quando eu falho, quando eu esfrio, quando eu me distancio dEle. E eu fico nesse sobe, desce, melhora e piora. Mas eu quero hoje, bispo, fazer o dia de hoje valer mais do que toda a minha vida. Eu quero isso. Eu quero, e Deus sabe que é verdade. Com a Santa Ceia na mão, sai do seu lugar e vem aqui agora. Agora. O momento é agora.
A decisão tem que ser agora. Se você quer a vida eterna, venha cantando, o noivo está chegando. Feche os olhos quando chegar aqui. O noivo está chegando. Quem preparado... Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 4, no versículo 1, por favor. Zacarias, capítulo 4, no versículo 1. Quero entrar num assunto que pode mudar a história da sua vida agora. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Se você for no final do Antigo Testamento, em Malaquias, e voltar, você vai encontrar um pouco mais fácil. Fica no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 4, versículo 1. Levante a Bíblia quem achou. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, essas pessoas precisam te ouvir. Eu estou aqui com a tua palavra para nós meditarmos. Usa a minha boca e ajude cada uma dessas pessoas para que elas entendam a tua palavra. Se o Senhor não ajudá-las, elas não vão entender. Se elas não entenderem, vai ter sido em vão elas terem vindo aqui, elas pararem para escutar essa palavra. Então, dê entendimento a elas e que elas sejam abençoadas, meu Deus. Que essa palavra fortaleça elas, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por favor. Agora eu quero toda a sua atenção, toda a sua atenção. Tinham destruído tudo em Israel, e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. Nessa situação, eles tinham saído do cativeiro e precisavam reconstruir tudo, levantar tudo. E olha que interessante, olha só, versículo 1: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado de quê? Do seu sono. Olha para mim, por favor. Deus trabalha despertando. Tem muitas pessoas que precisam ser despertadas. Tem muitas pessoas que Deus está esperando uma atitude de fé dela para Ele honrar. Só que ela está espiritualmente falando, dormindo, acomodada. Cuidado, você que Deus já pediu para você fazer algo, você não fez ainda. Tem gente que já era para ter saído de onde está trabalhando. Deus já falou que é para ela montar um negócio para ela mesma, mas até hoje a pessoa tem medo. Tem gente que se acomodou com a vidinha que ela tem, e Deus quer fazer coisas maiores, grandes, mas precisa despertar. Entenda, por favor, Deus trabalha despertando. Deus não trabalha com acomodados. Você vai ver muitos testemunhos aqui de pessoas que tiveram coragem para tomar atitudes, porque Deus deu a direção. Eu já vi casais darem testemunhos aqui, que a mulher falou, meu marido ficava, não, se é de Deus eu me mandar embora. Eu falava, amor, vamos começar esse negócio. Agora, o que nós ganhamos em um mês é mais do que ele ganhava o ano inteiro. E não estamos melhor porque ele demorou muito, mas nós vamos chegar lá. Desperte para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Cuidado com a acomodação, porque é um perigo. O espírito de acomodação atrasa a vida de muita gente. E ele continua dizendo assim, ó: e disse-me, que vês? E eu disse, óleo
e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Olha para mim, por favor. Preste atenção para você entender agora. Deus deu essa visão e ele viu o candelabro. E ele não entendeu. E ele perguntou: o que é isto? E ele falou: você não sabe o que é isto? Ele falou: não sei, meu Senhor. Quando você é humilde, Deus consegue te ensinar. Quando você acha que sabe tudo, Deus tem dificuldade para trabalhar com você. Deus não tem dificuldade para ensinar. Deus gosta de ensinar, Deus gosta de orientar. Mas Ele só consegue fazer isso quando a pessoa está no Espírito. Ela é humilde para seguir as direções que Deus dá. Imagine se Deus chegasse para você hoje e falasse assim: ó, construa uma arca igual a que Noé construiu. Ia ser fácil para você? Não. Nos dias de hoje, que você já encontra a madeira pronta, não precisa você cortar. Nos dias de hoje, que você pode comprar tudo fácil, no tempo de Noé não tinha isso. Hoje já seria difícil. No tempo de Noé era mais difícil ainda. Agora ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Porque Deus foi dizendo: pega essa madeira, calafeta com betume, faz desse tamanho. Deus disse tudo o que ele deveria fazer, e ele foi seguindo as direções, e Deus abençoou. Sabe por que a gente se arrebenta? Porque a gente não vai no Espírito. Porque é fácil o mal nos tirar do Espírito. E às vezes nós começamos a agir do nosso jeito, na força do braço. Noé, ele construiu uma arca que era considerada impossível, mas ele conseguiu. Porque quando Deus está dando a direção e você segue e nós seguimos, nós conseguimos. Nós não conseguimos de uma maneira fácil, porque Deus não trabalha facilitando, é difícil. As pessoas dão testemunhos aqui, mas foi difícil até elas chegarem na vitória. Mas Deus honrou, Deus abençoa. Deu para você entender? Deus quer guiar, Deus quer dirigir. Às vezes está na sua frente, mas por você não estar no Espírito, você não consegue enxergar o que Deus quer que você enxergue. Às vezes tem pessoas trabalhando com você que Deus quer que você se afaste, mas você não enxerga. Às vezes tem coisas que Deus quer que você pare, e tem outras coisas que Deus quer que você avance, mas só no Espírito para você entender isso. Agora, depois que ele falou que não sabia, depois que ele foi humilde, olha só a palavra que veio, e essa é a principal de hoje. Vamos lá, versículo 6, diz o quê? E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a quem? Zorobabel, era o governador, era o homem que queria reconstruir, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo Espírito, pelo meu Espírito, diz quem? O Senhor dos Exércitos. Olha para mim, por favor. Às vezes nós não temos vitórias em certas situações porque queremos resolver na força.
Queremos resolver do nosso jeito, queremos resolver da nossa maneira, na força do braço, na pressão, brigando, se estressando, e não adianta, porque tem coisas que se não for no Espírito, não acontece, não tem como acontecer. Me diga qual homem que teria poder para abrir o mar vermelho? Nem hoje, com toda a tecnologia, nem hoje com tanto dinheiro. Me diga qual é o homem que consegue abrir o mar vermelho para o povo passar. Mas Deus conseguiu. Deus conseguiu derrubar as muralhas de Jericó. Deus deu vitórias para o povo dele várias vezes, sem o povo precisar nem colocar a mão. Foi no Espírito, foi Deus que deu. Tem vitórias que só Deus dá. Tem coisas que se Deus não fizer, ninguém consegue fazer. Se Deus não consertar, ninguém consegue consertar. Se Deus não abençoar, já era. A Bíblia diz: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu crescimento foi quem? O Espírito de Deus. É Ele que dá crescimento. É o Espírito de Deus que abençoa. Mas muitas pessoas colocam toda a força, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Ela põe toda a força no trabalho, mas ela é fraca espiritualmente falando. Fraca. Ela só ora aqui dentro, ela só lê a Bíblia aqui dentro, ela só se liga com Deus aqui dentro. Antes de eu subir no altar, eu já estava ligado com Deus. Eu não me ligo com Deus quando abre aquela porta eu entro aqui, não. Eu vivo com Ele 24 horas. Quando você vive com Deus, quando você segue a direção de Deus, você vence. Não finja que Deus está te abençoando, porque você que está trabalhando muito, está esgotado, estressado, você sabe que Deus não está abençoando. E Deus não está abençoando porque no espiritual você está deixando a desejar. Você não está sendo quem Deus gostaria que você fosse. Aquela pessoa que nos momentos difíceis confia nele, depende dele. De repente você fica nervoso e com a sua equipe, com os seus funcionários, com as pessoas que trabalham com você, você faz pressão, você quer que as pessoas sejam igual a você, você perde a paciência, o equilíbrio, sabe por quê? Tudo seu é aqui, ó. E uma hora você vai cansar. É no Espírito. Se Deus não agir, já era. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de muita fé, não é fácil. Tem momentos que mesmo sendo uma pessoa de fé, é difícil. É difícil não perder a fé. É difícil você manter sua fé. Mas quando você é uma pessoa de Deus, você consegue. Amém? Não é fácil, mas nós conseguimos no Espírito. Valorize o Espírito de Deus. Valorize os cultos de quarta, os cultos de domingo. Valorize a meditação na Bíblia. Valorize a vida de oração. Valorize se manter no Espírito quando o mal quer te aborrecer, ficar te culpando. Ah, por que você fez isso? Por que você fez isso? Tá bom, errei, falhei, mas Deus vai me ajudar a consertar. Perdi, mas Deus vai me ajudar a levantar. Quando você está no Espírito, o mal não te vence, o mal não prevalece na sua vida. Ele queria levantar, ele queria reconstruir. Até o templo estava destruído, ele queria levantar. A intenção era boa, mas era da maneira errada. Cuidado para você não estar trabalhando muito com boa intenção, mas não está indo como Deus gostaria que fosse, no Espírito. Porque no Espírito você não murmura, você confia. No Espírito você sabe que a sua aliança é com Deus. Então quando você tem alguma situação difícil, você confia nele, você fala com ele e ele te dá paz. Se você não tem vida com Deus, você pode falar com todo mundo e você continua sem resposta, porque você não está no Espírito. Quando você está no Espírito,
Às vezes você marca até um atendimento com o pastor, mas quando acaba o culto você fala, não precisa não, porque Deus já falou com você. Está dando para você entender? Olha a palavra que chegou para ele. Não vai ser na força, não é assim, não é na violência. Tem gente que as coisas com ela é tudo brigando, é tudo, sabe, é na força mesmo do braço, é na pancada. E não vai resolver assim. Tem coisa que só entregando na mão de Deus para Ele abençoar. Só Ele para abençoar. Não consegui resolver ainda, vou resolver. Não ganhei ainda, mas eu vou ganhar. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando Deus deu a direção para Noé construir a arca, você sabia que a arca não tinha ninguém comandando ela, não tinha leme, mas Deus sabia para onde estava levando. Deus sabia. Muita gente chamou Noé de louco. Você viu o que o rapaz falou? Quando veio pegar o aniversário, perguntaram onde é que ele estava indo, e falaram que ele estava indo para lá fazer o quê? Ouvindo fazer o quê? Dar dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ele tinha era vício, ele tinha uma vida destruída, humilhante, difícil, mas Deus restaurou, porque Deus restaura. Imagine Noé dentro daquela arca. Foi fácil? Não foi fácil. Deixa a Bíblia aberta onde está. Coloca aí Gênesis 8:1. Coloca aí, olha que bacana isso aí, ó. E lembrou-se Deus de quem? De Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se o quê? As águas. Põe aí o 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus o quê? Deteve-se. E as águas iam o quê? Se escoando continuamente sobre a terra. E ao fim de 150 dias fizeram o quê? Minguaram. Olha para mim, por favor. Olha bem para mim agora. A tempestade que Noé enfrentou foi forte? Nunca houve uma tempestade como aquela, nunca houve um aguaceiro como aquele, nunca veio uma tempestade tão forte. Mas ele sobreviveu, ele aguentou. Foi forte, mas uma hora as águas baixaram. Tenha calma. Você está no meio de uma tempestade, as águas vão baixar. Calma, a poeira vai baixar. Deixa a poeira baixar. Depois da tempestade, o tempo fica lindo. Depois da tempestade muda tudo. Veio a tempestade, mas Deus estava ali com ele. E chegou o momento que a arca parou. Os montes do Ararat. Ele soltou uma pomba primeiro, a pomba voltou. Não tinha escoado ainda as águas. Depois ele soltou de novo. Mas teve uma hora que ela veio com um galinho de oliveira. Se não foi de primeira, vai de segunda. Se não foi de segunda, vai de terceira. Mas uma hora as águas baixam. Uma hora a tempestade acaba. Uma hora a situação muda. E Deus honra a sua fé. Aprenda a estar no Espírito, que o mal não te vence. Cuidado, quantas pessoas caíram em armadilhas. Por quê? Porque estavam num momento muito ansioso, muito preocupado com o material, e o mal viu que a pessoa não estava bem, e a pessoa cai numa cilada, numa armadilha, numa coisa que parece fácil. O que mais tem agora são pessoas dando golpes, e o que mais tem são pessoas caindo. Porque se tem gente dando golpe, é porque tem gente sempre caindo. Quem está entendendo? Deu para você entender? Não é por força, nem é no que? É no Espírito. Se Deus não abençoar, você não vai conseguir. Mas Deus vai abençoar e você vai conseguir. Amém? Diga, eu vou conseguir. Não, você vai conseguir sim, porque Deus vai te ajudar. Mas olha para mim, por favor, no Espírito. Não é na carne, não é na força do braço.
Agora, olha esse versículo. Por isso que você, entenda uma coisa, por isso que você tem que ter o Espírito Santo, e quem é de Deus é guiado pelo Espírito. Você tem que ter e ser guiado por Ele. Você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, sensível. Às vezes você está para cair na maior furada, e o Espírito Santo fala: não faça isso. Senhor, mas isso aí, não, é furada. E você acha até que perdeu, mas depois você vê que é um grande livramento, porque Deus guia quem é dele. O problema é que a maioria não tem ouvidos para ouvir. Vem para a igreja e só se liga com Deus aqui dentro. Segunda-feira, tem que ir lá segunda-feira. Segunda-feira eu vou me ligar com Deus. Segunda-feira foi forte. Mas é só segunda. O bispo orou bastante por mim. E você não orou? Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Já vou terminar já. Falta 20 versículos. Não gosto de ler a Bíblia, mas tu vai ler. Vai. Diz assim, versículo 7. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma o quê? Campina, porque ele trará pedra angular com aclamações, graça a ela. E a palavra do bispo veio novamente a mim, não? Desculpe, e a palavra do pastor, e a palavra de quem? Do Senhor, a palavra é do Senhor. E a palavra do Senhor vem novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos o quê? Acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos o quê? Me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, se sua Bíblia atualizada fala: não desprezeis os humildes começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Olha para mim, por favor. Olha só. Quem és tu, ó montes, diante de Zorobabel? É isso que a pessoa de fé fala. Quem és tu, agiota, para tirar meu sono? Quem és tu, dívida, para não te pagar? Quem és tu, humilhação, para não te vencer? Quem és tu, problema, para eu não te atropelar? Quem és tu? Quando a pessoa é da fé, ela fala: quem és tu, doença, para me matar? Quem és tu, situação, para me atribular? Ela cresce, ela pode ter um monte de problemas, mas ela cresce diante dos problemas, porque o Deus dela é maior. Diga: meu Deus é maior. E ele diz: não despreze os começos pequenos, humildes. Eu repito isso aqui: não queira começar grande, comece pequeno, comece difícil. Não queira esperar ficar tudo 100%, top da galáxia, para você começar. Começa pequeno, mas comece na humildade, e quando vencer, continue humilde. Comece pequenininho, trabalhando, lutando. Tem gente aqui que começou na rua, tem gente que começou de favor, tem gente que começou pegando emprestado, mas começou e hoje está arrebentando. Comece, não despreze os humildes começos. Olha a igreja como é que é. Olha a igreja. Ela começou aqui? Não, começou no coreto. Era uma caixinha de som. Não era microfone sem fio, não. Era microfone com fio. Lembra daquele que dava até choque? Era assim. Mas começou. Começa. Vai na fé, porque vai dar certo. Fique em pé e diga: vai dar certo. Nós vamos orar agora. E olha para mim, por favor. Olha bem para mim, para você entender. Bem para mim, para você entender. Escute bem o que eu vou te falar agora. Olha quem eu quero que venha aqui na frente. Preste atenção, por favor.
Por favor, eu quero que venha aqui na frente você, que vive fora do Espírito. Seu negócio são os problemas aqui, ó. Você vive nessa pressão, parece que você está dentro da panela de pressão. Pressão é bom para o feijão ficar bom, mas não para você. Eu quero que venha aqui na frente você, que sai do Espírito fácil, que briga por tudo. Você que fala assim: bispo, meu negócio eu sou um leão para trabalhar, mas Deus não está te abençoando. Por quê, bispo? Sabe por quê? Porque você não está tendo tempo para Deus. Você não tira tempo nem para a sua família. Toda a sua força é só para o trabalho. Não tenho tempo, não posso, e toma-lhe trabalhar, e toma-lhe trabalhar. E tem gente que está até numa situação confortável, mas a ganância dela faz ela perder família, perder tudo. Sabe por quê? Porque ela não para. Ela nunca está satisfeita. Então ela vai perdendo coisas que o dinheiro não vai comprar. Tem equilíbrio. Eu não quero que você seja acomodado, mas eu não quero que você seja um desequilibrado. Amém? Trabalhe, mas não trabalhe só pela comida que perece. Trabalhe, como Jesus disse, pela que subsiste, pelo espiritual. Trabalhe para que cada vez você fique mais forte espiritualmente. Cada vez você seja mais firme na sua fé. Cada vez você esteja melhor. Eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, Deus não está abençoando por causa de mim. Eu não foco o Espírito Santo. Eu perco a cabeça fácil. Conviver comigo é guerra, bispo. Tem dia que nem eu me aguento. Sendo sincero com o Senhor, nem eu me aguento. Você vai vir aqui. Eu quero que venha aqui você que está com um monte de problemas. Eu quero que venha aqui você que diz assim: bispo, eu estou nessa situação de Zorobabel. Eu estou muito acomodado e tenho que sair. Deus está me mostrando as coisas que eu não estou enxergando. Está faltando humildade da minha parte. Eu sou uma pessoa orgulhosa e quero deixar o orgulho aqui. Eu quero que venha aqui na frente você que está com tudo destruído, e você precisa da ajuda de Deus para reconstruir, porque Ele conseguiu reconstruir o templo. Ele conseguiu levantar, e Deus vai te ajudar para você conseguir se levantar também. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem fazendo dessa canção a sua oração, porque nós vamos clamar agora. Atende a voz. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dai ouvidos às minhas súplicas, ó Senhor, a minha meditação eleva aos céus na longa noite. Eu a ti vigiarei. Amém, 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 amém. Olha para mim, você quer ser abençoado? Quer mesmo? Agora você vai clamar como você nunca clamou. Agora você vai cantar como você nunca cantou. Agora você vai buscar como você nunca buscou. Vai ser na fé, mas você vai sair daqui hoje abençoado, em nome de Jesus. Você crê mesmo? Você crê que Deus cumpre o que Ele prometeu? Ele prometeu. A obra que Zorobabel começou vai terminar. A obra que ele começou vai terminar. O que Deus começou na sua vida, você vai terminar.